What is the maximum penalty on conviction for drug driving? €5,000 fine and 6 months in prison. Qual é a pena máxima em caso de condenação por dirigir sob efeito de drogas? Resposta: multa de €5.000 e 6 meses de prisão. Do the limits for drink and drug driving differ if detected in the morning? No, they are the same at all times. Os limites para dirigir sob efeito de álcool e drogas diferem se detectados pela manhã. Resposta: não, eles são os mesmos em todos os horários. What should a driver do when feeling tired within a short distance from their destination? Stop in a safe place and take a break. O que o motorista deve fazer quando se sente cansado a uma curta distância do seu destino? Resposta: pare em um local seguro e faça uma pausa. What should a driver do if they feel tired before starting a journey? Do not start the journey until they are rested. O que o motorista deve fazer se sentir cansado antes de iniciar uma viagem? Resposta: não inicie a viagem até que esteja descansado. What should a driver do if they experience microsleep whilst driving? Stop in a safe place. O que o motorista deve fazer se estiver microssono enquanto dirige? Resposta: pare em um local seguro. What should a driver do if they are taking a medication which can make them feel drowsy? Do not drive a vehicle. O que o motorista deve fazer se estiver tomando um medicamento que pode causar sonolência? Resposta: não dirija um veículo. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Driving during adverse weather conditions. Ao estimar o tempo de uma viagem, para que o motorista deve reservar tempo extra? Resposta: dirigir em condições climáticas adversas. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Delays due to traffic congestion. Ao estimar o tempo de uma viagem, para que o motorista deve considerar o tempo extra? Resposta: atrasos devido ao congestionamento. Subject to the speed limit, what is the safest speed to drive at? The speed that will enable the driver to stop the vehicle within the distance ahead that they can see to be clear. Sujeito ao limite de velocidade. Qual é a velocidade mais segura para dirigir? Resposta: a velocidade que permitirá ao motorista parar o veículo dentro da distância à frente que ele possa ver como livre. What is the recommended minimum stopping distance for a car traveling at 50 kilometers an hour on a dry road? 25 meters. Qual é a distância mínima de parada recomendada para um carro viajando a 50 km/h em uma estrada seca? Resposta: 25 metros. What is the recommended minimum stopping distance for a car traveling at 50 kilometers an hour on a wet road? 36 meters. Qual é a distância mínima de parada recomendada para um carro viajando a 50 km/h em uma estrada molhada? Resposta: 36 metros. What is the recommended minimum stopping distance for a car traveling at 100 kilometers an hour on a dry road? 70 meters. Qual é a distância mínima de parada recomendada para um carro viajando a 100 km/h em uma estrada seca? Resposta: 70 metros. What is meant by the term jackknifing? When the trailer is traveling faster than the drawing vehicle. O que significa o termo puxão de faca? Resposta: quando o reboque está viajando mais rápido que o veículo de tração. What does a speed limiter do? Prevents the vehicle from exceeding a preset speed. O que um limitador de velocidade faz? Resposta: impede que o veículo exceda uma velocidade predefinida. When driving an unfamiliar vehicle, what should a driver do? Drive initially with extra care and at a lower speed than normal. Ao dirigir um veículo desconhecido, o que o motorista deve fazer?
Resposta: dirija inicialmente com cuidado extra em uma velocidade menor que o normal. How can a driver reduce speed without using the foot brake? By lifting their foot off the accelerator, Como um motorista pode reduzir a velocidade sem usar o freio de pé? Resposta: tirando o pé do acelerador. how do road speed limiters work? By reducing fuel to the engine. Como funcionam os limitadores de velocidade nas estradas? Resposta: reduzindo o combustível para o motor. What should a driver do when joining a motorway from a slip road? Try to match the vehicle speed to that of traffic already on the motorway and merge into it in a suitable gap. O que o motorista deve fazer ao entrar em uma rodovia a partir de uma via de acesso? Resposta: tente ajustar a velocidade do veículo à do tráfego que já está na rodovia e entre nela em uma abertura adequada. When driving on a motorway, what should a driver do if they miss their exit? Leave the motorway at the next exit and cross to the other side using the flyover or underpass. Ao dirigir em uma rodovia, o que o motorista deve fazer se perder a saída? Resposta: saia da rodovia na próxima saída e atravesse para o outro lado usando viaduto ou passagem subterrânea. What should a driver do when entering a slip road after leaving a motorway? Comply with the speed limit on the road the driver is joining. O que o motorista deve fazer entrar em uma via de acesso após sair de uma rodovia? Resposta: respeite o limite de velocidade na estrada em que o motorista está entrando. What should a driver do if they drive past their intended exit by mistake? Drive on and leave at the next exit. O que o motorista deve fazer se passar pela saída pretendida por engano? Resposta: continue dirigindo e saia na próxima saída. What is the main difference between driving on a motorway and driving on other types of road? Traffic is generally permitted to travel at a higher speed on a motorway. Qual é a principal diferença entre dirigir em uma rodovia e dirigir em outros tipos de estrada? Resposta: geralmente é permitido que o tráfego trafegue em velocidades mais altas em uma rodovia. On a two-lane motorway, what procedure should a driver adopt when wishing to overtake another vehicle safely? Use their mirrors, signal, and overtake in the right-hand lane when it is safe to do so. Em uma rodovia de 2 faixas, qual procedimento um motorista deve adotar ao desejar ultrapassar outro veículo com segurança? Resposta: usar os espelhos, sinalizar e ultrapassar na faixa da direita quando for seguro. When joining a motorway from a slip road, what should a driver do? Adjust speed to match that of the motorway traffic and merge into a suitable gap. Ao entrar em uma rodovia a partir de uma via de acesso, o que o motorista deve fazer? Resposta: ajuste a velocidade para corresponder à do tráfego da rodovia e entre em uma vaga adequada. A large vehicle is being driven up a steep hill where the near side, left-hand lane is marked slow lane. What should the driver do? Drive in the slow lane to allow other traffic to overtake. Um veículo grande está subindo uma ladeira íngreme onde a faixa do lado esquerdo está marcada como faixa lenta. O que o motorista deve fazer? Resposta: dirija na faixa lenta para permitir que outros veículos ultrapassem. What is the most likely cause of multiple pileups on motorways? Driving too close. Qual é a causa mais provável de múltiplos engavetamentos em rodovias? Resposta: dirigir muito perto. When can a driver travel in the right-hand lane on a dual carriageway? When overtaking a vehicle in the left-hand lane. Quando um motorista pode trafegar na faixa da direita em uma via dupla? Resposta: ao ultrapassar um veículo na faixa da esquerda. When should a driver move into an auxiliary lane on a motorway? To leave the motorway. Quando um motorista deve mudar para uma faixa auxiliar em uma rodovia? Resposta: para sair da rodovia.
What should the driver do when approaching this situation? Reduce speed and remain ready to brake, since the girl on the footpath could suddenly cross the road. O que o motorista deve fazer ao se aproximar desta situação? Resposta: reduza a velocidade e esteja pronto para frear, pois a garota na calçada pode atravessar a rua repentinamente. What might be described as a bus driver's blind spots? The areas to the front, sides, and rear of the bus which the driver cannot see. O que pode ser descrito como pontos cegos de um motorista de ônibus? Resposta: as áreas da frente, nas laterais e na traseira do ônibus que o motorista não consegue ver. Where are the blind spots that a driver needs to be aware of when towing a loaded trailer? The area to the side and rear of the vehicle and the trailer that the driver cannot see. Onde estão os pontos cegos que o motorista precisa estar ciente ao rebocar um trailer carregado? Resposta: a área lateral e traseira do veículo e do trailer que o motorista não consegue ver. What should a driver who wishes to perform a U-turn do? Check that the road is not one way. O que o motorista que deseja fazer uma conversão em U deve fazer? Resposta: verifique se a estrada não é de mão única. What should a driver do when they want to safely change to the lane on the right in which there is other traffic? Use the mirror, signal, and move into the right-hand lane when a suitable gap appears in the traffic in that lane. O que o motorista deve fazer quando quiser mudar com segurança para a faixa da direita, onde há outro tráfego? Resposta: use o espelho, sinalize e mude para a faixa da direita quando uma abertura adequada aparecer no tráfego dessa faixa. What should the driver be able to see in the vehicle mirrors when they are properly adjusted? The area behind and to each side of the vehicle. O que o motorista deve conseguir ver nos espelhos do veículo quando eles estão ajustados corretamente? Resposta: a área atrás em cada lado do veículo. What should the driver be able to see in the exterior mirrors of a vehicle when they are properly adjusted? The area to each side of the vehicle. O que o motorista deve conseguir ver nos espelhos retrovisores externos de um veículo quando eles estão ajustados corretamente? Resposta: a área de cada lado do veículo. The vehicle's exterior mirrors are covered by a film of mud and dust. What should the driver do? Clean them with a cloth or tissue before starting their journey. Os espelhos retrovisores externos do veículo estão cobertos por uma película de lama e poeira. O que o motorista deve fazer? Resposta: limpe-os com um pano ou lenço de papel antes de iniciar a viagem. What effect can wet weather have on a vehicle's exterior mirrors? Water droplets can obscure the reflected image. Qual o efeito que o tempo chuvoso pode ter nos espelhos externos de um veículo? Resposta: gotas de água podem obscurecer a imagem refletida. What specific observation should a driver make before reversing their vehicle? Look over both shoulders and behind. Quais observações específicas um motorista deve fazer antes de dar ré em seu veículo? Resposta: olhe por cima dos ombros e para trás. What specific observations should a driver make before reversing a vehicle fitted with an external audible warning device? Observations should be made to the front, sides, and rear of the vehicle, including blind spots. Quais observações específicas um motorista deve fazer antes de dar ré em um veículo equipado com um dispositivo de alerta sonoro externo? Resposta: as observações devem ser feitas na parte frontal, lateral e traseira do veículo, incluindo pontos cegos. What should a driver do when they intend to reverse into a side road? Check carefully all around before and during the reverse. O que o motorista deve fazer quando pretende dar ré em uma estrada secundária? Resposta: verifique cuidadosamente tudo ao redor antes e durante a ré. When driving a large vehicle, what is the most effective way for the driver to ensure that they can see to the side and rear of the vehicle?
making full use of all of the exterior mirrors. Ao dirigir um veículo grande, qual é a maneira mais eficaz para o motorista garantir que consegue enxergar a lateral e a traseira do veículo? Resposta: aproveitando ao máximo todos os espelhos retrovisores externos. When preparing to perform a maneuver, drivers should follow which of the following activity sequences? Mirror, signal, mirror and check blind spots, maneuver. Ao se preparar para realizar uma manobra, os motoristas devem seguir qual das seguintes sequências de atividades? Resposta: espelho, sinalizar espelho e verificar pontos cegos, manobra. Drivers should check their near side mirror every time they pass a parked vehicle. Os motoristas devem verificar o espelho retrovisor externo sempre que passarem por. Resposta: um veículo estacionado. When preparing to perform a maneuver, mirrors must first be used before the maneuver. Ao se preparar para realizar uma manobra, os espelhos devem ser usados primeiro. Resposta: antes da manobra. Which of the following driver behaviors is considered the most effective use of mirrors? Acting sensibly as a result of what is seen in the mirrors. Qual dos seguintes comportamentos do motorista é considerado o uso mais eficaz dos espelhos? Resposta: agir sensatamente como resultado do que é visto nos espelhos. A driver sees a parked car some distance ahead. Preparing to move out, the driver checks the offside mirror. The primary reason for this mirror use is to check for a vehicle that may attempt to overtake from the rear. Um motorista vê um carro estacionado a alguma distância à frente. Preparando-se para sair, o motorista verifica o espelho retrovisor do lado do impedimento. O principal motivo para o uso deste espelho é: resposta: verificar se é um veículo que pode tentar ultrapassar por trás. What is the rule relating to the safe headway, a safe distance between two vehicles on the road, when weather conditions are good? The 2-second rule. Qual é a regra relacionada à distância segura entre dois veículos na estrada quando as condições climáticas são boas? Resposta: a regra dos 2 segundos. Having dropped off passengers, what should a driver check before moving off? Both exterior mirrors. Após desembarcar passageiros, o que o motorista deve verificar antes de partir? Resposta: ambos os espelhos retrovisores externos. When may you pass another vehicle on the left-hand side? When the vehicle in front is signaling to turn right or in slow-moving lanes of traffic. Quando você pode ultrapassar outro veículo pelo lado esquerdo? Resposta: quando o veículo da frente estiver sinalizando para virar à direita ou em faixas de tráfego lento. What should a driver do when overtaking parked vehicles in a residential area? Allow enough clearance when passing. O que o motorista deve fazer ao ultrapassar veículos estacionados em uma área residencial? Resposta: deixe espaço suficiente ao ultrapassar. What should the driver of a large vehicle consider before overtaking another large vehicle? The speed of the vehicle being overtaken. O que o motorista de um veículo grande deve considerar antes de ultrapassar outro veículo grande? Resposta: a velocidade do veículo que está sendo ultrapassado. What should the driver of a large vehicle consider before overtaking another large vehicle? The width and condition of the road. O que o motorista de um veículo grande deve considerar antes de ultrapassar outro veículo grande? Resposta: a largura e as condições da estrada. After overtaking another large vehicle, what should a driver do before moving back into the left-hand lane? Check the left-hand mirror, signal, and move back when it is safe to do so. Após ultrapassar outro veículo grande, o que o motorista deve fazer antes de voltar para a faixa da esquerda? Resposta: verifique o espelho esquerdo, sinalize e recue quando for seguro. In which of the following situations is overtaking on the left permitted?
The overtaking driver has signaled that they intend to turn left. Em qual das seguintes situações a ultrapassagem pela esquerda é permitida? Resposta: o motorista que está ultrapassando sinalizou que pretende virar à esquerda. When entering a roundabout, what traffic should a driver give way to? Traffic already on the roundabout or coming from the right? Ao entrar em uma rotatória, a qual tipo de tráfego o motorista deve dar passagem? Resposta: tráfego já na rotatória ou vindo da direita. When overtaking a cyclist, what should a driver be aware of? The cyclist may suddenly change direction. Ao ultrapassar um ciclista, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: o ciclista pode mudar de direção repentinamente. What should a driver ensure when overtaking a cyclist? Overtake, giving them plenty of space. O que um motorista deve garantir ao ultrapassar um ciclista? Resposta: ultrapasse, dando bastante espaço. Is a driver allowed to exceed the speed limit when overtaking? The driver may not exceed the speed limit when overtaking. É permitido ao motorista exceder o limite de velocidade ao ultrapassar. Resposta: o motorista não pode exceder o limite de velocidade ao ultrapassar. When is a driver allowed to overtake another vehicle on the left? When the driver is turning left. Quando um motorista pode ultrapassar outro veículo pela esquerda? Resposta: quando o motorista está virando à esquerda. Approaching a roundabout, to whom should a driver give way? The driver must give way to traffic approaching from the right or already on the roundabout. Ao se aproximar de uma rotatória, a quem o motorista deve dar passagem? Resposta: o motorista deve dar passagem ao tráfego que se aproxima pela direita ou que já está na rotatória. In general, where two lanes are provided on the approach to a roundabout, which lane should a driver select when they intend taking an exit to the right, past the 12 o'clock position of the roundabout? The right-hand lane. Em geral, quando há duas faixas na aproximação de uma rotatória, qual faixa o motorista deve selecionar quando pretende pegar uma saída à direita após a posição de 12 horas da rotatória? Resposta: a faixa da direita. What position should a driver generally adopt on approach to a roundabout when intending to take the first exit to the left? Approach in the left-hand lane. Qual posição o motorista geralmente deve adotar ao se aproximar de uma rotatória quando pretende pegar a primeira saída à esquerda? Resposta: aproxime-se pela faixa da esquerda. What action should a driver take on approach to the brow of this hill? Reduce speed as possible hazards ahead. Que ação um motorista deve tomar ao se aproximar do topo desta colina? Resposta: reduza a velocidade, pois há possíveis perigos à frente. What should a driver be aware of when following the motorcyclist and the white car is reversing onto the road? The driver following the motorcycle may need a longer braking distance than normal. O que o motorista deve estar ciente ao seguir o motociclista e o carro branco estiver dando ré na estrada? Resposta: o motorista que segue a motocicleta pode precisar de uma distância de frenagem maior do que normal. What should a driver do on the approach to this situation? Reduce speed and stop if necessary. O que o motorista deve fazer ao se aproximar desta situação? Resposta: reduza a velocidade e pare se necessário. When driving on this one-way street with vehicles parked on both sides, what should a driver be prepared for? Pedestrians crossing between the vehicles. Ao dirigir nesta rua de mão única com veículos estacionados em ambos os lados, o que o motorista deve estar preparado para? Resposta: pedestres atravessando entre os veículos. What should a driver do in this situation when intending to turn left? Yield to pedestrians already crossing. O que o motorista deve fazer nesta situação ao pretender virar à esquerda? Resposta: dê preferência aos pedestres que já estão atravessando. What should a driver do when turning right at this junction?
Allow the red car to proceed. O que um motorista deve fazer ao vir direita neste cruzamento? Resposta: deixe o carro vermelho prosseguir. In this situation, who should wait? The driver behind the stopped van should wait. Nesta situação, quem deve esperar? Resposta: o motorista atrás da van parada deve esperar. In this situation, who should wait? The driver in the red car should wait. Nesta situação, quem deve esperar? Resposta: o motorista do carro vermelho deve esperar. What should a driver who wants to turn right do in this situation? Proceed straight ahead or turn left. O que o motorista que deseja virar à direita deve fazer nesta situação? Resposta: siga em frente ou vire à esquerda. Which vehicle is in the correct position to make a right turn from the major road into the minor road? 3. Qual veículo está na posição correta para fazer uma conversão à direita da estrada principal para a estrada secundária? Resposta: Which vehicle is in the correct position to make a right turn from a minor road onto a major road? 1. qual veículo está na posição correta para fazer uma conversão à direita de uma estrada secundária para uma estrada principal? Resposta: What do flashing amber beacons on an oncoming vehicle alert a driver to? That the oncoming vehicle may be slow moving or extra wide. o que os faróis âmbar piscantes em um veículo que se aproxima alertam um motorista? Resposta: que o veículo que se aproxima pode estar se movendo lentamente ou muito largo. What should a driver do if they meet a vehicle with flashing amber beacons? Slow down and prepare to stop. O que um motorista deve fazer se encontrar um veículo com faróis âmbar piscando? Resposta: reduza a velocidade e prepare-se para parar. What should a driver do on a narrow road when another vehicle is coming in the opposite direction? Reduce speed and allow reasonable clearance between their vehicle and the oncoming one before proceeding. O que o motorista deve fazer em uma estrada estreita quando outro veículo está vindo na direção oposta? Resposta: reduza a velocidade e deixe uma distância razoável entre o seu veículo e o que se aproxima antes de prosseguir. When a driver is driving behind another vehicle that they do not intend to overtake, what should the driver do? Keep well back to allow following traffic to overtake. Quando um motorista está dirigindo atrás de outro veículo que não pretende ultrapassar, o que o motorista deve fazer? Resposta: mantenha-se bem atrás para permitir que o tráfego seguinte ultrapasse. When a driver is driving in a line of traffic and does not intend to overtake, what should the driver do? Stay back and leave a gap for other drivers to overtake. Quando um motorista está dirigindo em uma fila de trânsito e não pretende ultrapassar, o que ele deve fazer? Resposta: fique atrás e deixe um espaço para os outros motoristas ultrapassarem. When driving into a narrow gap between oncoming vehicles and vehicles parked on the left, what should a driver do? Indicate right, stopping if necessary, until oncoming traffic has passed by. Ao dirigir em uma abertura estreita entre veículos que se aproximam e veículos estacionados à esquerda, o que o motorista deve fazer? Resposta: sinalize para a direita, parando se necessário até que o tráfego em sentido contrário tenha passado. When driving behind a heavy goods vehicle that is signaling to turn right, what should a driver do? Stay behind until there is enough space to overtake it on the inside or until it has completed the turn. Ao dirigir atrás de um veículo pesado que está sinalizando para a direita, o que o motorista deve fazer? Resposta: fique atrás até que haja espaço suficiente para ultrapassá-lo ou por dentro até que ele tenha completado a curva. When driving behind a bus that is signaling to turn left and there is oncoming traffic, what should a driver do? Stay back and allow it to complete the turn. Ao dirigir atrás de um ônibus que está sinalizando para virar à esquerda e há tráfego em sentido contrário, o que o motorista deve fazer?
Resposta: fique atrás e deixe o ônibus completar a curva. What should a driver do when driving on a wide road behind a vehicle that has signaled to turn right ahead? Overtake on the left-hand side and carry on if safe to do so. O que um motorista deve fazer ao dirigir em uma via larga atrás de um veículo que sinalizou para virar à direita à frente? Resposta: ultrapasse pelo lado esquerdo e continue se for seguro fazê-lo. When is it permissible to overtake another vehicle on the near side, left-hand side? When the vehicle in front is signaling to turn right. Quando é permitido ultrapassar outro veículo pelo lado próximo ao lado esquerdo? Resposta: quando o veículo da frente estiver sinalizando para virar à direita. What should a driver do if they are not traveling as fast as the vehicle in front? The driver should keep to the left and allow vehicles to overtake if they wish. O que o motorista deve fazer se não estiver viajando tão rápido quanto o veículo da frente? Resposta: o motorista deve manter-se à esquerda e permitir que os veículos o ultrapassem, se desejar. What should a driver do if they wish to drive across a busy road and the traffic lights which normally control the junction are temporarily out of action? Take good observation, wait for a clear break in the traffic, and proceed to cross the road safely. O que o motorista deve fazer se quiser atravessar uma rua movimentada e os semáforos que normalmente controlam o cruzamento estiverem temporariamente fora de ação? Resposta: observe atentamente, espere por uma abertura clara no trânsito e prossiga para atravessar a rua com segurança. What should a driver do if they see a school bus stopped on the near side, left side of the road ahead? Reduce speed and overtake with caution. Sound the O que o horn motorista as a deve warning fazer se vir um and ônibus continue escolar on. parado no acostamento lado esquerdo da via à frente? Resposta: reduza a velocidade e ultrapasse com cautela. What should the driver do when driving behind a vehicle that is going from side to side on the road in an unsafe manner? The driver should stay well back in a safe position. O que o motorista deve fazer ao dirigir atrás de um veículo que está indo de um lado para o outro na estrada de maneira insegura? Resposta: o motorista deve ficar bem atrás em uma posição segura. What should a driver do if a heavy goods vehicle in front has moved out to make a left turn ahead? Stay behind it and allow it to complete the turn. O que o motorista deve fazer se um veículo pesado à sua frente tiver saído para fazer uma curva à esquerda? Resposta: fique atrás dele e permita que ele complete a curva. What should a driver do if a bus in front has moved out to make a left-hand turn and there is oncoming traffic? Stay back and allow the bus to complete the turn. O que o motorista deve fazer se um ônibus à sua frente tiver saído para fazer uma curva à esquerda e houver tráfego em sentido contrário? Resposta: fique para trás e deixe o ônibus completar a curva. What should a driver do if they see a truck reversing into a side entrance on the left-hand side of the road ahead? Stop and stay back safely and wait until the way is clear. O que o motorista deve fazer se vir um caminhão dando ré em uma entrada lateral no lado esquerdo da estrada à frente? Resposta: pare e fique atrás com segurança e espere até que o caminho esteja livre. What should a driver do if they are first in line to turn right at traffic lights while the green light is showing and there is oncoming traffic approaching? Go forward towards the center of the junction and turn safely when a suitable gap appears. O que o motorista deve fazer se for o primeiro da fila à direita no semáforo enquanto o sinal verde estiver aceso e houver tráfego em sentido contrário se aproximando? Resposta: siga em frente em direção ao centro do cruzamento e vire com segurança quando uma abertura adequada aparecer. When meeting oncoming traffic on a national road, is it permitted to move into the hard shoulder to allow following traffic to overtake? Yes, temporarily, when the hard shoulder is clear and it is safe to drive there. Ao encontrar o tráfego em sentido contrário em uma estrada nacional, é permitido entrar no acostamento para permitir a ultrapassagem do tráfego seguinte. Resposta:
Sim, temporariamente, quando o acostamento estiver livre e for seguro dirigir até lá. When driving on a national road, is it permitted to drive on the hard shoulder in order to allow faster moving traffic to overtake? Yes, temporarily when the hard shoulder is clear and it is safe to drive there. Ao dirigir em uma estrada nacional, é permitido dirigir no acostamento para permitir a ultrapassagem por tráfego mais rápido. Resposta: sim, temporariamente, quando o acostamento estiver livre e for seguro dirigir lá. What should a driver do in a queue of traffic controlled by traffic lights? A driver should maintain their position in the queue. O que um motorista deve fazer em uma fila de trânsito controlada por semáforos? Resposta: o motorista deve manter sua posição na fila. What should the driver do when driving a vehicle they are not familiar with? Initially drive with extra care and at a lower speed until fully familiar with the vehicle. O que o motorista deve fazer ao dirigir um veículo com o qual não está familiarizado? Resposta: inicialmente, dirija com cuidado extra em velocidade mais baixa até estar totalmente familiarizado com o veículo. When stopped at traffic lights and the green light comes on, what should a driver do? Check that other road users have cleared the junction and move off with care. Ao parar no semáforo e o sinal verde acender, o que o motorista deve fazer? Resposta: verifique se os outros usuários da via saíram do cruzamento e saiam com cuidado. What should a driver do when they get a puncture while driving? Stop at a safe place and change the wheel. O que um motorista deve fazer ao sofrer um furo no pneu enquanto dirige? Resposta: pare em um local seguro e troque a roda. After overtaking another vehicle, what should a driver do? Gradually move back into the left when the vehicle has been passed. Após ultrapassar outro veículo, o que o motorista deve fazer? Resposta: volte gradualmente para a esquerda quando o veículo for ultrapassado. What would happen if a driver cuts in too soon when overtaking another vehicle? It would force the other vehicle to suddenly slow or change direction, causing danger. O que aconteceria se um motorista cortasse a faixa muito cedo ao ultrapassar outro veículo? Resposta: isso forçaria o outro veículo a reduzir a velocidade repentinamente ou mudar de direção, causando perigo. What clearance should drivers normally allow for when passing parked vehicles? A door width. Qual a distância que os motoristas normalmente devem deixar ao ultrapassar veículos estacionados? Resposta: a largura de uma porta. In dry weather, how might a driver judge what is a safe following distance to the vehicle in front? By using a fixed point and applying the 2-second rule. Em tempo seco, como um motorista pode avaliar qual é a distância segura para o veículo da frente? Resposta: usando um ponto fixo e aplicando a fricção de 2 segundos.